c'est un culte prophétique. Mas vocês entenderam que o primeiro domingo do ano é domingo profético. Où le pasteur donne la feuille de route pour 2022. É quando o pastor está dando passaporte para o ano 2022. Et c'est très important. Isso é muito importante. Amen. Amém. Merci beaucoup. Je bénis ceux qui étaient à la veille. Muito obrigado. Eu agradeço aqueles que chegaram na vigília. Nous avons parlé de grandes choses ce jour-là. Falamos de grandes coisas naquele dia. Le thème de ce matin, O tema desta manhã état des lieux é o estado de lugar et ma vision pour 2022. e a minha visão pelo ano 2022. Oui. Tu as déjà eu ta Bible? Il faut monter toujours avec la Bible. Ah, je vois les cahiers sont là quand même. Hoje estou vendo que os cadernos chegaram. Celui qui n'a pas les cahiers, le bic ici, il y a beaucoup de cahiers, il y a beaucoup de stylos. Aquele que não tem o caderno pode levantar sua mão, que a gente pode entregar o État caderno. des lieux O estado do lugar et ma vision pour 2022. e a minha visão pelo ano 2022. Je vais enseigner, je vais déclarer les paroles. Eu vou ensinar e declarar as palavras. Genèse chapitre 28, Gênesis capítulo 28, versets 10 à 19. versículo 10 até 19. Podemos nos colocar de pé para honrar a palavra de Deus, por favor. Merci beaucoup. Genèse 28, 10 à 19. Gênesis capítulo 28, capítulo 10, versículo 10 até 19. Nous voulons honorer la parole. Queremos honrar a palavra. Jacob partit de Beersheba Jacó partiu de Berseba et s'en alla à Charan. e foi-se a Haran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, E chegou a lugar onde passou a noite, car le soleil était couché. porque já o sol era posto. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. Il y eut un songe. E sonhou. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de céu subiam e desciam por ela. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Et voici l'Éternel se tenant au-dessus d'elle, et Et- il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi qui m'écoutes la parole ce matin, et à ta famille. Amém. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, a você que chegou aqui nesta manhã. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. A tua semente será como o pó da terra. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. E estender-se ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. J'aime le français. Eu amo francês. Verset 15. On a utilisé l'adjectif qualificatif. Tu as vu ça? Usaram Lisez ensemble avec moi. Voici, Eis je suis avec moi. contigo, Je comigo, te garderai e guardarei. partout où tu iras. Même à toi, Kenzela Makol. Amém. Je te ramènerai dans ce pays, Amém. car je ne t'abandonnerai Jamais. que je n'en ai exécuté ce que je te dis. 16. Tu regardes ici sa phrase. Amém. Jacob s'éveillait de son sommeil. Tout ce que là, on l'a raconté, il était encore en sommeil. Estava contando que o Jacó estava no sonho. Maintenant, il se réveillait dans son sommeil et il dit, certainement, Mambweni, certainement, Mambweni, Certamente. mais autant Você não está oh, contando? certainement,
Éternel, est Seigneur, enseigné. Et moi, je ne savais pas. E eu não Je sabia. suis allé chercher le Dieu des hémorroïdes. Amém. 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Amém. C'est ici. Este Ministère, amen. C'est ici ma porte pour aller où? o ciel. Et Jacob se leva de bon matin. Ça, c'est le janvier. Les bons matins, là, c'est le mois de janvier. Il se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de quoi? Derramamos azeite. Onction. S'ils sont sommés. Il donna à ce lieu le nom de... Betel. Mais la ville s'appelait auparavant. Luz. Asseyez-vous. Glória a Que Deus. les amoureux de la parole acclament la parole. Os apaixonados de Deus aplaude para Jesus. Non, 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 je parle aux amoureux de la Os parole. apaixonados da palavra. Oh Jésus, Oh, Jesus. je suis la conséquence de la parole. Eu sou a consequência da palavra. C'est la parole qui m'a créé. É a palavra que me criou. Et c'est la parole qui t'a créé. É a palavra que te criou. On ne peut pas vivre sans la Não parole. podemos viver sem a palavra. Je suis venu te montrer la feuille de route pour ton 2022. Eu vim te mostrar a passaporte para este ano 2022. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado Senhor, les jours sont comptés. os dias estão contados. Mais querido, sozo soninga na matoi, ligi makasi makasi. Dimni muke. Oui. Amen. Amém. Maintenant ça va quand même. Pour nous en voir mon aîné. Amen. Alléluia, alléluia, Jésus. Aleluia. Gloire à Dieu. Les jours sont comptés. Os dias estão contados. Les années passent. Os anos passam. Laisse-moi te dire une chose. Deixa eu te falar alguma coisa. Plus les années passent, Mais do que os anos passam, plus l'âge est avancé. e mais a idade avança. Tu as ajouté encore une année de plus dans ta vie. Você acrescentou mais um ano na sua vida. Mais nous devons faire un peu l'état des lieux. Mas quand même. agora queremos fazer um estado do lugar. Parce que tu n'es pas condamné à souffrir chaque année, même problème. Pois você não está condenado a sofrer o mesmo problema cada ano. Les années passent Os anos passam et l'âge est avancé. e a idade também avançou. Même si tu nous as dit que tu as 25 ans. Mesmo que você nos contou que tem 25 Mais anos, le visage va nous faire voir que non, ça c'est le visage de 45 ans. a sua cara também vai demonstrar que você tem mais do que isso. Alléluia. Amém. Même si tu as mis de beauté, 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 beauté. Mesmo que você se maquiou, colocou maquiagens, Ici les yeux, les yeux. aqui os olhos, Va te dire que non, ça ce sont les yeux de 55 ans. vai mostrar que esse é de 55 anos. Même si tu dis non, moi je vais monter, je vais vestir les Canadadi pour les aga moi. Mesmo que você falar que eu vou me vestir de um cagadadi. Il n'y a que l'éternel Há somente o eterno, qui est éternel. que é eterno. Il n'y a que Dieu Somente o Senhor, qui est éternel. que é eternal. Le mois de janvier, O mês de janeiro, c'est le début de l'année. o início do ano. C'est le début de l'année. O início do ano. Le mois de janvier est une période très importante. O mês de janeiro é um período muito importante. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il montre la suite des temps. Pois ele demonstra a seguinte dos tempos. C'est que si vous avez blagué avec votre janvier aujourd'hui, Quer dizer que se você brincou com o seu ano, o seu mês, c'est que tous les mois qui sont restés, quer dizer que o restante dos meses c'est très difficile de la prendre ou de l'atteindre. fica difícil para você segurá-los. Ce que nous faisons au début du mois O que fazemos no início do mês détermine la suite. vai determinar o seguinte. Est-ce que je me fais comprendre? Alguém entende? Ce que nous faisons, O que fazemos, ce que nous déclarons, o que declaramos, ce que nous posons comme acte, o que fazemos como ato, ce que nous posons comme autel, o que fazemos como altar, détermine la suite determina o que de segue ce que tu seras. do que você vai se tornar. Oui, Sim, nous sommes dans une année de lumière, estamos num ano de luz, une année de perfection, ano de perfeição, une année de confirmation. ano de confirmação. Mais oui, il y a la lumière, Mas sim,
há luz. J'avais dit, nous sommes différents avec les lumineux. Eu disse que somos diferentes dos luminosos. C'est toi qui vas dominer. É você que vai dominar. Parce que le lumineux doit se soumettre auprès de toi. Pois os luminosos têm que se submeter diante de ti. Autrement dit, le soleil, Em outro termo, o sol, les étoiles, as estrelas, la lune, a lua, tout ce qui éclaire la terre tudo que esclarece a doit terra se soumettre au pied de vous. tem que se submeter perante seus pés. Parce que toi, tu es la lumière. Pois você é a luz. Ce que j'aime Dieu, O que eu amo de Deus, sa première couleur, a sua primeira cor c'est la couleur noire. é a cor preta. La noire, c'est la première couleur de Dieu. A preta é a primeira cor de Mais il Deus. n'a pas trouvé ça bon. Mas ele não achou bonito. La Bible dit, il sépara A Bíblia diz que ele separou le ténèbre et la lumière. as trevas da luz. C'est que comme tu es enfant de lumière, Quer dizer, porque você é o filho da luz. comme tu es lumière, Do jeito que você é les luz. souhaits de Dieu, Os ungidos de Deus. toutes les ténèbres qui sont tout autour de toi, Todas as trevas acerca de você, Dieu le sépare. Deus se separa. Ce n'est pas le souhait de ton pasteur. Não é o desejo do seu pastor. Ce n'est pas le souhait de tes parents. Não é o desejo dos seus parentes. Parce que ton papa qui symbolise le soleil, Pois o seu pai que simboliza o ta sol, maman qui symbolise la lune, a sua mamãe que simboliza a et lua, tes frères qui symbolisent les étoiles, seus irmãos que simbolizam as doivent estrelas, se prosterner devant toi la grande lumière. deve se prosternar perante de ti a grande luz. Et Dieu sépare les ténèbres. E Deus separou as trevas. Qu'importe la maladie, Não importa a doença, qu'importe la situation, não importa a il y a un situação, grand Dieu há um grande qui Deus sépare, que separa, qui sépare. que separa. Le premier mot de Dieu, A primeira palavra de la Deus, première expression de a Dieu, primeira expressão de Deus, le premier langage de Dieu. a primeira linguagem Que de la Deus, lumière soit que haja luz. et la lumière fut. E havia a luz. Alléluia. Je me fais comprendre. Aux matin, pour moi, c'est ce qui est déjà. Já subi. Alléluia. Amém. Aucune ténèbre Nenhuma treva va te poursuivre. vai te perseguir. Même s'il porte l'habit de ton vovo, si c'est quoi, je ne sais pas. Mesmo que se vestir da roupa do seu vó, C'est Dieu saiba que qui a Deus, besoin de séparer ça. Ele quer separá-lo. Quelle que soit la durée du ténèbre. Não importa durante o tempo das trevas. Et toi, tu seras éclairé. Você vai estar esclarecido. Tu seras vu de tous. Você vai ser visto de todos. Alléluia. Amém. C'est pourquoi cette année, Por isso, este ano, tu ne peux pas manquer le secret. você não pode faltar segredo. Chaque chose qui apporte la lumière a un secret. Cada coisa que traga luz há segredo. Oui, Sim, pour avoir la lumière, para conseguir a luz. je sais qu'il y a les électriciens sont ici, Eu sei que há eletricistas aqui qui ont fait quand même les projets. que fizeram projeto. Hein? Les projets, voilà. Os Ah, projetos. tu es là. Tu sais comment est-ce qu'on a puisé l'électricité? Você sabe como que faz a C'est qu'il y a une eletricidade? formule. Quer dizer que há uma fórmula. As-tu déjà vu un dynamo? Você já viu dinamo? Ici ou au Congo? Aqui ou lá? Il n'y a pas de África. dynamo. Il y a que des sons de moutons. Alléluia. Amém. Ah, Nzambe la gai. Nous sommes à Dieu. Nós, os judeus. Chaque chose Cada coisa a un secret. há segredo. Il y a un homme qui s'appelait Samson. Havia homem que se chamava Sansão. Son secret était ses cheveux. O seu segredo era no seu cabelo. Pourquoi? Por quê? C'est Dieu qui dépose sa force. Deus que colocou a sua força. Dieu dit à Abraham, Deus disse a Abraão: pourquoi cacherai-je por que vou esconder? à mon ami Abraham O meu amigo Abraão, ce que je veux faire o au que eu Sodome vou et Gomorrhe? fazer em Sodoma e Gomorra? Si Se tu es indiscret, você é indiscreto, Dieu ne peut pas te révéler le secret de ta famille. Deus não vai te revelar o segredo da sua família. Personne ne Amen. m'a écouté. Ninguém entendeu. Si tu es indiscret, Se você é Dieu ne indiscreto, viendra jamais te révéler les secrets de ta vie, ni de ta famille, ni de tes ennemis. Deus não irá
vai te revelar o segredo da sua família, nem da sua vida, nem dos seus amigos. Nous prêchons un Dieu mystère. Nós pregamos um Deus misterioso. Il se cache Ele se et esconda il se révèle e ele se revela en son temps. em o seu tempo. Maintenant, Dieu te regarde. E Deus te enxerga. Si aujourd'hui, E se hoje il te fait révéler quelque chose, te faz revelar uma coisa, tout le monde connaîtra ça. todo mundo vai saber. C'est pourquoi Dieu appelle Por isso que Deus de te chama révéler les secrets de ta destinée. para te revelar o destino da Je sua suis vida. venu te parler sur l'enveloppe de ta vie. Eu vim te falar sobre o envelope da sua vida. Parce que dans chaque mois, Pois alguém como comme eu, lumière, como a luz, tu dois se manifester você tem que se dans manifestar tous les domaines. em todas as áreas. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines. Em todas as áreas. Dieu marche avec des gens qui ont des secrets. Deus anda com as pessoas que têm segredos. Dieu marche avec ceux qui savent garder les secrets. Deus caminha com as pessoas que sabem guardar segredos. Le petit rêve qui te donne là, que je crois maîtriser, ce qui est déjà. O pequeno sonho que você consegue, você fica contando aqui, aquilo lá. Como que Deus vai te revelar? Le jour, O dia, Samson a révélé son secret à Delilah. Sansão revelou seu segredo para Delila. La mort est venue. E a morte chegou. Attention. Cuidado. Samson a voulu protéger la femme que plus que l'onction. Sansão queria proteger a mulher mais do que o seu unção. Il faut protéger la chose qui attire la femme auprès de toi. Deve proteger aquela coisa que pode atrair a mulher até você. 2022, 2022. protégeras Você pode la deixar chose qui attire les gens auprès de a toi. coisa que atrai pessoas perante você. C'est pourquoi il ne faut pas aimer quelqu'un blague avec ta vie. Por isso, não pode aceitar uma pessoa brincar com a sua vida. Ni de monter sur ton nez. Nem de levantar no seu nariz. Non. Não. À cause de cela, Por causa disso, il est mort ele morreu avec tout le monde. com todos os seus inimigos. Alléluia. Amém. Dieu ne révèle pas son secret à tout le monde. Deus não revela seu segredo a todo mundo, a qualquer um. Non. Não. Dieu Deus ne révèle pas son secret à tout le monde. não revela seu segredo a todo Le mundo. petit songe de vision que tu vois, tu commets des dégâts. O pequeno sonho que você vê, você sabe o perigo. Dieu connaît l'homme, l'homme n'est pas discret. Deus sabe muito bem que o homem não é discreto. Dieu connaît l'homme. E Deus conhece muito bem o Que l'homme homem. ne maîtrise pas. Que o homem não entende. Il ne maîtrise pas. Ele não segura. Naloba. Ele tem que sentir. sempre falar. E Bamona. as pessoas vão sentir. Tem que ver. Salom. É isso, o homem, ser C'est humano. pourquoi Por isso, le Créateur, o Criador il est venu voir un homme. veio visitar o homem. J'aime beaucoup cet homme. Eu amo muito esse Il homem. s'appelle Jacob. Ele se chama Jacó. Jacob, Jacó, après avoir depois arraché les doigts de noces, de arrancar o direito do Ele- mais velho, il fuyait son grand ele frère. estava fugindo do seu irmão mais Et velho. pendant qu'il partait, Enquanto ele ia, la Bible dit, a Bíblia il diz s'est retrouvé dans un lieu. que ele se encontrou num lugar Là, il a passé la nuit. e lá ele passou toda a sua noite. J'aime Dieu. Eu amo Deus. C'est pourquoi j'avais dit, on doit faire l'état du lieu. Por isso que eu falei que vamos fazer o estado do lugar. La Bible dit, il s'est retrouvé dans un lieu. A Bíblia diz que ele se encontrou num lugar. Dieu n'est pas dans tous les lieux. Deus não está em cada lugar. Dieu est partout, Deus é em mais todo Dieu n'est pas lugar. dans tous les lieux. Mas Deus não está em todos os Je lugares. répète encore. Estou repetindo. Dieu n'est pas dans toutes les églises. Deus não está em todas as igrejas. Oui, nous Sim, tous nous sommes des églises. todos nós somos igrejas. Il y a aussi des asbels. Também tem o Asbel, Association Sabrit lucratif. a associação é seu objetivo lucrativo. Alléluia. Amém. Mais il est Dieu. Mas ele é Deus. Pourquoi? Por quê? Il dit cherchez-moi pendant qu'il se trouve. Ele disse que ele se faz mostrar quando você o procura. C'est qu'il y a un lieu où il se trouve. Quer dizer, há um lugar onde ele se encontra. Et cet homme Jacob, E esse homem Jacó, il a trouvé un lieu. ele achou um lugar. Ce lieu-là, Aquele lugar, on l'appelait auparavant antigamente se chamava lumière. Ce lieu-là, aquele on lugar l'appelait se chamava auparavant antigamente luz.
Laissez-moi dormir ici. Deixa eu dormir aqui, descansar aqui mesmo. Ndaku nyonso te balalaka. Não é em todas as casas que dorme. Longole ere leki na ona lala yo. Ah, o tempo já passou, eu vou dormir aqui. E vou tirar sua cabeça e tornou um bolo de jogo. Agora você encontra um jogador que é um bruxão e vai bater em você. Aí você vai se acordar com um dor de cabeça. Do jeito que ele sempre trabalha, fala que esse é o micron. E vão colocar você no microscópio e ver, descobrir uma coisa ruim. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu sou luz. Jesus. Há pessoas que moram lá na França, mas nunca visitou a Chateau Rouge. Alléluia. Amém. Amém. Alléluia. Amém. Retournons dans notre parole du Seigneur. Voltamos na palavra de Deus. Maintenant, pendant la nuit, Durante a noite, le Créateur o Criador est venu veio lui parler falar com ele dans un songe. no seu sonho. C'est que ne blaguez pas avec les songes. Quer dizer, não brinca com o sonho. Ne blaguez pas avec le rêve. Não brinca com o sonho. Le rêve, c'est quoi? O que é? C'est voir au-delà des sens physiques. É olhar além do sentido físico. Dans le rêve, No sonho, tu es en train de voir au-delà des sens naturels. você está enxergando além do sentido revelativo. J'aimerais te dire ceci. Gostaria de falar uma coisa. 2022, Do jeito que ele estava vindo, comme tu es lumière, do jeito que você é il faut luz, voir au-delà des sens você physiques. deve ver além do sentido físico. Voir au-delà de la réalité de ce pays. Enxerga além da realidade desse país. Vois au-delà de ce que tu vis le présent. Enxerga e veja além do que você vê. Je n'ai pas le travail. Eu não tenho Je n'ai trabalho. pas le mariage. Eu não tenho Je n'ai casamento. pas l'argent. Eu não tenho Ne dinheiro. vois pas ce que tu Não vois. veja o que você está Parce qu'il y a vendo. un Dieu Pois há um qui Deus t'attend que está te dans un esperando lieu num pour lugar te donner le rêve. para te entregar o sonho. Alléluia. Amém. C'est pourquoi Por isso, le père de Joseph, o pai do José il a donné à Joseph entregou a José la tunique aquela túnica de plusieurs couleurs. de mais Mais cores. le Créateur Mas o a Criador donné à Joseph lhe deu a le José rêve. o sonho. Alléluia. Amém. Le rêve que je parle, O sonho dos que estão ce n'est falando pas toi qui as voulu, não é você que mais c'est queria, le Créateur. mas o Criador. Il viendra Ele vai te vir communiquer le te rêve. comunicar Oh, o le sonho. rêve, c'est Ora, voir o au-delà sonho de la situation que tu es en train de partager. é ver além da situação que você está passando. Je suis luz. Eu sou luz. Je suis la lumière. Eu sou a luz. Je suis la lumière. Eu sou a Et luz. je suis entré dans une année de perfection. Eu entrei também no ano da Et Dieu va perfeição. confirmer par un miracle. E Deus vai confirmar pelo Il va milagre. confirmer par un Vai miracle. confirmar pelo milagre. Ne crains rien. Não tema. Ne pleure pas. Não chore. Même si Esaú te poursuit, Mesmo que o Isaú está te la grâce perseguindo, te montrera le lieu. a graça vai te mostrar o Et c'est lugar. de là où vous allez poser la E tête. que você vai colocar a sua Et le cabeça. Créateur viendra E o Criador vai
vai te chegar révéler quelque chose. e vai te revelar uma coisa. Le rêve O sonho est aussi l'ouverture de l'esprit. também é a abertura do Espírito. C'est l'ouverture de l'esprit. Abertura do Espírito. Écoutez-moi. Escuta. Dans une dimension spirituelle, Em uma dimensão espiritual, tu ne peux pas combattre dans le charnel. você não pode combater carnal. C'est lui qui vient te menacer pendant la nuit. Aquele que vem te ameaçar durante a Il noite, ne vient pas physique. ele não veio Il fisicamente. vient en esprit. Ele veio em espírito. E você está vendo do jeito que ele está te combatendo. E você nem tem a força de falar. Né? Aí você se acorda, você quer reagir pelo soco. Agora você se torna espírito também. Se torna espírito. Quando você se torna espírito, aí você vai combater, você vai lutar com aquele espírito. Aleluia. Amém. Le rêve, O c'est sonho le moyen par lequel é o meio pela qual on peut recevoir un message que venant de Dieu. podemos receber uma mensagem vindo de Deus. Un message venant de Dieu. Uma mensagem vindo de Deus. Dieu savait. Deus sabia. Jacob est une personne. Jacó era uma pessoa. L'homme en soi, O homem em si c'est mesmo l'ensemble des défauts. é a assembleia de La defeitos. définition de l'homme, A definição do c'est l'ensemble homem des défauts. é um conjunto dos L'homme peut defeitos. oublier. O homem pode esquecer. L'homme peut pécher. O homem pode pecar. L'homme peut tomber. O homem pode Il cair. doit se révéler. Mas tem que se levantar. Alléluia. Amém. L'homme est l'ensemble des défauts. O homem é um conjunto dos Deus defeitos. savait E Deus Que sabia Jacob est indiscret. que Jacó era indiscreto. Il ne sait pas garder les Ele não secrets. sabia guardar segredos. C'est pourquoi il vient en termes des images. Por isso que ele se revela em termos de imagens. Il a vu Ele viu une échelle. uma escada. Et dans cette échelle, E naquela escada, les anges quittaient la terre os anjos saíam da terra et montaient là-bas au e ciel. subiam até nos céus. Il a pris les captifs, Ele pegou os cativos il les a levés à la hauteur. e os levantou num altar. Et c'est à la hauteur, E lá no alto, il y a le parler de Dieu. ao falar Il de y a le Deus, aujourd'hui de Dieu. ao hoje de Deus. Tout le monde cherche dans son rêve les messages par lesquels Dieu lui a parlé. Todo mundo está procurando uma mensagem cujo Deus tem que falar. C'est que le souci le plus important dans tous tes rêves, de connaître quel est le message que Dieu m'a parlé. Quer dizer que a preocupação mais importante no sonho é o que Deus queria me falar. Alléluia. Amém. Por isso que você sempre sonha as coisas de uma maneira, de uma forma de imagem. Pois você sempre fala à toa. Ele te coloca perante do turno de fel. Aí você vai interpretar, eu vou viajar para Paris mesmo, hein? Alléluia. Amém. J'ai un bien-aimé. Eu tenho um bem-amado. Il est aux États-Unis. Ele mora lá nos Estados Unidos. Il faisait une prière quelque part. Ele estava fazendo uma oração num lugar. Il y a un prophète là prophétisé pour lui. E um profeta chegou e profetizou para ele. Il dit, toi, Disse, você, ta terre n'est pas ici. a sua terra não está aqui. Toi, il faut aller au Canada. Você tem que ir até lá no Canadá. Et c'est de là, E de lá, vous allez commencer une œuvre. você vai começar uma obra. Si tu résistes ici, Se você continuar a resistir les aqui, gens viendront refouler les gens. quando o dia vão refular, Tu seras la Expulsar as première personne pessoas. qui va monter dans l'avion. você vai estar a primeira pessoa a subir no avião. Lui-même, il a rêvé encore. E ele mesmo sonhou até. Il s'est retrouvé à Kinshasa. E ele sonhou que ele estava em Kinshasa. Moi, j'ai prié chez moi. Eu estava orando de boa prié na minha por casa. Eu estava orando para ele. Dieu m'a montré. Deus me mostrou. Il tenait ses bagages. Estava segurando as suas bagagens Il cherchait une parcelle pour chercher l'église, mais à Montréal. e estava procurando uma casa, mas foi em Montreal. C'est un grand film que j'avais vu. É um grande filme que eu vi mesmo. Hein? Je viens de l'appeler. Eu chamei, liguei. Il me dit, papa, laissez. Ei, papai, para. Ça, tu es là, vous êtes la troisième personne. Você é a terceira pessoa a me falar dessa La coisa. confirmation de Dieu. Essa é a confirmação de Deus. Je suis en train d'emballer mes histoires Agora eu vou embalar minhas coisas pour traverser. para atravessar. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado.
Alléluia. Amém. Il ne faut pas appuyer ton rêve que ce qui vient une seule fois. Non. Não pode apoiar o seu sonho se chegou uma vez somente. Tes rêves doivent se répéter. O seu sonho tem que se repetir Pour confirmer le message de Dieu. para confirmar a mensagem de Deus. Alléluia. Amém. Meu Wi-Fi sempre funciona altamente. O meu Wi-Fi funciona bem. Naquele dia eu falei para minha irmã que eu estava no avião, eu estava cochilando e eu vi que estava lutando para ela. E lá tinha vento. Mas Deus me mostrou que eu estava lutando para ela. O Wi-Fi tem que funcionar. Você sempre sonha que está lutando contra você. Como que você vai ver avançamento da vida? O sonho de peleja, não quero mais. E da sua vida seja fora, longe de você. Será que você foi enviado para ser sempre combatido em todos os anos? Se no seu sonho já te bateu, ne faut pas attendre la lumière en 2022. Não espera a luz em 2022. Il faut que ta spiritualité deve a sua espiritualidade levantado. Alléluia. Amém. Moi, je dis, il y a beaucoup de l'apparence de la piété. Eu digo que há muita aparência da piedade. Il peut prier à haute voix. Pode até orar em alta voz. Il peut avoir le courage de travailler. Pode ter a coragem de trabalhar. Mais sa spiritualité, mas a sua espiritualidade ne correspond pas não corresponda dans la réalité que Dieu l'appelle. Na realidade onde Deus está chamando. Dieu a des rêves sur ses mains. Deus tem sonhos em suas mãos. Mais il va te donner comment? Mas como que ele vai te entregá-las? Il va t'ouvrir ta destinée comment? Como que ele vai abrir o seu destino? Ton attitude n'est pas bonne. A sua atitude não está boa. Tu dors sans la prière. Você está dormindo sem orar. Bien-aimé, la prière, bem amado, a oração, c'est l'unique moyen é a única de rencontrer Dieu, de encontrar a de Deus, parler avec Dieu. de falar com Deus. Car la prière, pois a oração, c'est un dialogue de deux esprits. É diálogo de dois espíritos. Já orei muito. Jesus até a sua morte, ele estava orando. Até a morte de Deus. Pai. Caro. Casa, mansão, eu não vou mais orar. Essas coisas são consequências de salvação. Temos santificação de pobreza. Deus te faz somente degustar. Eu vi isso. Uma pessoa chorando, pastor, pastor. Já cheguei em França. Irmão, como... Pai, estou ocupado. Estou muito ocupado, pai. Ocupado? Ocupado? Não era ocupado. Mesmo que eu comia, agora você se torna ocupado. Que isso? Todo mundo fugiu de mim. Estou contando a verdade, irmãos. Pai, quem te deu meu número? Você viu esses países? Agora um só no seu país. Sentei aqui e longe. Aleluia. Amém. Il y a des gens qui ont bénéficié de l'onction. Há pessoas aqui que beneficiaram da unção. On a laissé des traces. E deixamos marcas. E criamos também famílias. C'est très important. É muito importante. Aleluia. Amém. Je me fais comprendre? Alguém entende? Do jeito que fazem comigo. E quando chega lá nos Estados Unidos, pai, cheguei. Acabou. Meu Deus. Cortou a linha.
Não precisa mais da minha oração. Você que sabe. Vai continuar orando para as pessoas que ficaram lá na igreja mesmo. Eu tô... Aleluia. Amém. Cherchez le lieu. Procura o lugar onde Deus vai te entregar o sonho. Aleluia. Amém. Dans l'état des lieux, no estado do lugar, nous avons ce que nous appelons les épices. Temos o que chamamos de ingrediente. Les deux épices. Queria falar sobre os dois ingredientes. Première épice. O primeiro, c'est la relation. É a relação. Quand tu fais l'état de lieu, quando você está fazendo o estado do lugar, et pour projeter ta vision de 2022, para projetar a sua visão de 2022, première épice, o primeiro ingrediente, tu dois veiller sur la relation. Você tem que vigiar sobre a relação. Bien-aimé dans le Seigneur, do Senhor, savoir garder la relation, saber cuidar dos relacionamentos, é très important. É muito importante. Pourquoi? Por quê? Parce que l'homme est béni par l'homme. Pois o homem é abençoado pelo homem. L'homme est béni toujours par l'homme. O homem é sempre abençoado pelo outro homem. Pourquoi? Por quê? Parce que on ne sait jamais. Pois não sabemos o amanhã. On ne sait jamais. Não sabemos o amanhã. Ceux qui mangeaient avec le président Félix. Aqueles que comiam com o presidente Félix na Europa. Je peux devenir président. Não sabia nem que ele se tornará um presidente um dia na sua vida. Alléluia. Amém. On ne sait jamais. Não sabemos o amanhã. On ne sait jamais. Não sabemos. Jacob, quand Dieu l'a apparu, quando Deus apareceu a ele, a primeira das coisas, il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Ele falou, eu sou o Deus do seu pai Abraão. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Et Isaac. E Isaac. Alléluia. Amém. C'est qu'il y a eu une relation spirituelle. Quer dizer que havia uma relação espiritual. Quand tu feras état de lieu, quando você fará um estado do lugar, regardez tout autour de toi. Olha em toda cerca de você. Quels sont les amis qui m'ont encouragé d'aller de l'avant? Quais são os amigos que me motivaram a ir além? Quels sont les amis qui m'ont retenu? Quais são aqueles amigos que me retêm? Para continuar a ficar sempre o mesmo. Vamos chorar do mesmo jeito. Se eu quero, por exemplo, sair da tua vida, não fica lá, fica aqui. Não. Casa muito mais. Quand l'esprit te pousse d'aller à Tatuapé, allez à Tatuapé. Não, quando o Espírito está te enviando em Tatuapé, vai lá. Et Dieu te donnera les moyens pour payer à Tatuapé. E Deus vai te dar também a capacidade de pagar lá em Tatuapé. L'état de lieu. O estado do lugar. Je dois d'abord voir mes relations. Eu tenho que ver, enxergar minhas relações. Qui était le meilleur ami quand il y a eu les douleurs? Quem foi o seu melhor amigo quando chegou o sofrimento? Quand tout ne va pas, qui me soutenait? Quando nada vai certo, quem estava ali perto de você? Qui me relevait? Quem estava te levantando? Qui m'orientait? Quem te orientava? Qui me disait prions ensemble pour que Dieu te parle? Quem estava te falando, vamos orar para que Deus nos fala? Tu n'es pas obligé de continuer avec lui cette année. Non, você não está obrigado ou obrigada a continuar com aquela amizade. Personne ne peut devenir ton ami sans ton approbation. Ninguém pode se tornar o seu amigo ou sua amiga sem a sua permissão. Não. 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 Je suis en 2022. Eu estou aqui em 2022. L'année de lumière. Ao ano da luz. De la perfection. Da perfeição. Et de la confirmation. E da confirmação. Tu regardes. E você olha. Même dans ta famille. Mesmo na sua família. Ceux qui t'ont encouragé pour détruire le mariage. Aqueles que te motivaram para você destruir o seu casamento. Mata aquele casamento mesmo. Casamento é difícil. Osso duro. Saímos dos casamentos mais difíceis, sofridos. On a raconté des choses là comme ça. Encontramos coisas e coisas. Casamento aqui no Brasil. Aleluia. Amém.
Regardez dans la société où vous êtes en train d'évoluer. Olha na empresa onde você está evoluindo. Qui vous a étendu la main? Quem estendeu a sua mão? Pour te relever. Para te levantar. Pour ton progrès. Para seu progresso. Dans l'état des lieux. No estado do lugar. Il faut être reconnaissant. Il faut bien maîtriser la loi de la reconnaissance. Convém você ser grato e você tem que segurar essa lei de gratidão. Il y a quelqu'un qui est parti ici. Há uma pessoa que foi daqui. A Catanelli Cacau. E foi cortado aqui mesmo. Cá na Bolívia. Aqui em Bolívia. Habite déjà 3 mois na Bolívia. E passou 3 meses em Bolívia. L'un de mes enfants. Dos meus filhos. Il a vu de loin. Viu de longe. Il a appelé. E chamou. Velho, você demorou aqui. O que está acontecendo? Foi cortado mesmo. Alô, pai. Alô, pai. Nossa, eu vi um irmão aqui. Mas ajuda ele. Vai, coloca ele no seu time e vai. Aleluia. Aqui mesmo, aqui perto do Brasil. Bolívia. E chegou lá no Equador. Se voltar aqui no Brasil, as pessoas vão fofocar, zombar. É isso que mata as pessoas. Esse mundo, se você quer agradar cada um, você vai morrer. Nem Jesus foi aceito. Imagina você. Vai matar ele, deixa Barabás. Ninguém pagou seu transporte até aqui. Agora você está com vergonha de voltar. Os franceses dizem que você tem que regressar para saltar mesmo. Você tem que ter mais ou menos 10 mil para te ajudar. Não pode viajar com a fé. Essa fé tem que ter também sustento. Tem que ter um fundo com hotéis. Esses dias tem que falar o microfone que o pastor está usando. É meu. É eu que comprei. Falei, ajuda ele. Vai junto com ele. E foi também. Aleluia. Amém. La loi de la reconnaissance. A lei da gratidão. Quand tu fais l'état des lieux. Quando você está fazendo o estado do lugar, é muito importante. Alguém foi até lá no aeroporto? Dis-lui merci. Fala obrigado. Aquele que foi até te acompanhar para pedir refúgio, peça, diga obrigado. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. L'homme, tu dois être reconnaissant à ta femme. O homem tem que ser grato à sua mulher. La femme, tu dois être reconnaissante à ton homme. A mulher também tem que ser grata a seu homem. 99% de femmes. 90% das mulheres. J'ai dit 99. Eu estou falando mesmo bem. Les oreilles sont à l'extérieur. 99% as seus ouvidos estão lá fora. La femme peut agir, peut poser de grandes choses parce qu'il a écouté cette vidéo, mais il n'a pas écouté son homme. A mulher pode fazer e agir segundo o que ela ouviu lá fora, sem escutar o seu marido na casa. 89 des hommes. 89 dos homens. Il écoute aussi cette vidéo. Escuta também lá fora. Il n'écoute pas leurs femmes. E não escuta suas mulheres. Cette année. Este ano. C'est une année. É um ano. Vous allez faire l'état des lieux quand vous allez retourner à la maison. Você vai fazer o estado do lugar quando você vai regressar nas suas casas. Como assim você vai fazer aquele negócio sem falar do seu marido? Alguns entraram na casa do casamento, mas o seu espírito na casa de família. A minha mãe falou. Mamãe lobi. Non, tu ne peux pas bâtir ton mariage parce que tes tantes sont là. Non, non, non. Você não pode construir o seu casamento porque a sua mãe falou, a sua tia falou.
Dieu m'a dit. Deus me diz. Imagine se o bali moi se na 22 ans. Agora imagina que você casou em 22 anos. Imagina que o seu pai... Agora imagina. Você vai ter confiança em quem? Tudo tem que ser seu marido. Será que foi enfeitiçado? Se tornar um espírito só? Um espírito só. É sempre assim. Ah, meu Deus. Me mangai. Me mangai. Me mangai. Nganabu. Waranganabu. Alléluia. Amém. Jesus. État de lieu. Estado do lugar. Très important. Muito importante. Tu regardes les enfants. Você olha seus filhos. Quem é mais inteligente que é? Quem passou, quem não passou? Desde 2019 até agora, os filhos estão passando. Agora imagina 100% lá no Congo. 89% e nem estudou. Agora fala francês. O bom francês somente lá na França mesmo. Mais c'est une langue quand même, apprendre. É uma língua para aprender. Se eu não lutava a falar francês, imagina como ia ficar. Porque todo mundo estava falando, não pode falar lingala. Mas ela não tem a minha intérprete, imagina agora. Tem que começar indo. Agora o meu Wi-Fi tem que se casar com o deles. Está trabalhando. Imagina, tem que... E pegar isso. A conexão entrou. Amém. Por isso tem que sempre tentar. Também não pode negligenciar o inglês. Tem que aprender inglês. Eu vi uma mulher. Você é mais do que ela. Lá na Europa, eu pensei em você. Parce qu'on cherche là, celui qui sait bien parler l'anglais et le français. Está procurando alguém que fala bem inglês e francês. Parce que il y a même des sociétés là-bas, quand vous introduisez même les curriculum, ton savoir là, há também empresas que estão procurando pessoas quando você não coloca somente CV. O seu saber somente, Deus pode te usar. Pode te pegar como prestadores de serviço. São jovens de imigração. E vão também estampar o estampa de imigração. Do jeito que você vê aquele jovem lá na Federal. Aleluia. Amém. Você vai ver um jovenzinho que te faz chorar. Havia um pequeno que me fez faltar o documento em 2019. Ele falou, tem que voltar mesmo até... Falei, a minha unção, minha velhice. Aleluia. Amém. Estado Estado do lugar. É muito importante. L'état de lieu, il faut d'abord maîtriser quoi? La relation. Isso. No estado do lugar, você tem que segurar a relação. O diabo foi pego no pecado. Se estou com ele, ele vai me motivar para pecar e pegar mulheres. Se estou com ele, ele está me enviando para me prostituar lá fora. Ele não é um bom amigo. Eu tenho que me separar dele. Convém você esteja sozinho do que ter maus amigos. Soyez seul comme moi. Seja sozinho como je eu. n'ai pas d'amis. Eu não tenho amigo. Mes amis, ce sont vous les frères de l'église. Meus amigos são vocês aqui da igreja. Quand le culte termine, je prends ma famille, on rentre. Quando o culto acaba, eu pego a minha família e volto na minha casa. Eu não tenho ninguém que eu falo, vamos nos encontrar em um lugar. Não existe. Não, je n'ai pas d'amis. Eu não tenho esse tipo de amigos. Il y a des collègues pasteurs, on se connaît. Há colegas também, pastor, que nos conhecemos muito bem. Sim.
Les jours vous allez commencer à se rencontrer. O dia que você vai começar a se Le problème encontrar, ne manquera jamais. o problema não vai faltar. Vai começar aquele dia mesmo. Même si vous avez de bonnes intentions Mesmo que você tenha boas d'encadrer les intenções autres, de mais ser com os outros, des mauvaises intentions entreront. os mais intenções vão J'aime ta entrar. famille, Eu amo a minha família c'est très important. e muito importante, Fais état des lieux dans la famille. o estado do lugar na sua Qu'est-ce que família. nous avons bénéficié cette année O que beneficiamos este ano pour projeter cette année? para projetar este ano? Amen. Amém. Deuxième piste, O segundo ingrediente, c'est la sincérité. a sinceridade. Ah, Isso, ah, isso mesmo, isso. sincérité. Sinceridade. Aquele matou Tu pessoas. sais, Joseph, Sabe o José? il a questionné ses frères. Ele perguntou para seu irmão. Il dit ceci: Ele disse o seguinte: si je vous ai trouvé sincère, se eu encontrei vocês sinceros, parce que vous m'avez parlé pois vocês me que contaram votre jeune frère que os seus irmãos est resté mais là-bas novos chez vos papas. ficou c'est lá votre papa. no seu pai. Si je vous ai trouvé sincère, Se eu encontrei vocês sinceros, il y a des amitiés sans la sincérité. amizade Pourquoi continuer à ça? sem sinceridade. Mas por que Il y a des continuar? relations sans sincérité. A razão sem sinceridade. La sincérité est importante. A sinceridade é muito importante. Il est essentiel partout où il y a la relation. Essencial em cada lugar que tem relacionamentos. Entre amis, Entre amigos, entre frères, entre irmãos, entre chéris, entre apaixonados, entre fiancés, entre noivos, entre maris. entre marido. Là où il n'y a pas la sincérité, Onde não há sinceridade, les choses ne marchent pas. as coisas não andam. Moi, j'ai trouvé un homme. Eu achei um homem. Des fois, quand j'ai un problème, Quando eu tenho um problema, je me réfugie chez lui. às vezes eu vou lá me Je refugiar. lui parle à lui. Eu falo com ele. Mais moi-même, je me suis dit, Mas eu mesmo ah me non, falei. quel jour lui aussi, il m'a parlé de lui. Nem dia já me contou da sua vida. On sait que ngaza mon ngamba nao. Quer dizer que eu sou o seu porco? Ngaga na yebisa ko yebisa nga yo. Eu vou te contando a minha vida e você não fazer. A partir de hoje. A partir de hoje. Eu também. Eu também. Não vou falar. Não falo mesmo. Corto a língua. Ah, você não me fala mais da minha. Estava esperando. Eu sou porco, é. Esperando elementos. Parce que si vous avez l'amitié, quando você tem lui amizade, aussi viendra partager tes douleurs à toi. Quer dizer que ele também tem que compartilhar as suas dores com você. Personne ne manque les douleurs, non. Nenhuma pessoa falta de dor. Personne ne manque de problèmes, non. Nenhuma pessoa falta problema na sua vida. Aquele que não tem problemas. C'est celui qui n'est pas encore né. Aquele que não é nascido ainda. Et celui qui est mort. É aquele que morreu. Quando uma criança já sai e começa a chorar, aí problema começou. Você fica pensando, como que eu vou deixar ela na creche? Quem vai ficar com ele? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cozinhar, fazer tudo. Imagina. Aleluia. Amém. Jesus. Oui. Sim. Il y a des amitiés sans sincère. Amizade sem sinceridade. Qui se taquinent dans les statuts eux-mêmes. Se provoca no status. Hein? É. Goliath. Eu sou Goliath. David a quoi ça? O Davi também fez cair. Saul. Eu sou Saul. Premier roi. O primeiro rei. Nunca foi escolhido para Deus. Não. Não pode ser. Dès que vous détectez, quando você vai perceber, c'est par toi. Não é você. 2022. Sabe esse ano, 2022? Mesmo que você ouvir problemas, chegar, que seja dois, mas não muito. Não pode ser muito problemas. Pois os problemas vêm acordar aquela coisa de Deus que está em nós. E se não chegar, o tempo de unção não vai se manifestar. Parce que Goliath, il était l'opportunité pour que David s'en aille. Pois o Goliath era uma oportunidade para Davi se tornar o rei. Saul o Saul não
precisava do nome daquele menino que fez cair o Golias. Saul não precisava de tipo de unção que fez cair o Golias. La première question de Saul, mas a primeira il questão est le fils de qui? de quem é filho? Parce que pourquoi essa mwana mobile oyo? Pois para fazer cair esse rapaz tem que ser um filho do pai. Celui qui n'a pas le père, aquele que não tem il n'a pai, pas de repère. não tem repero. Oh, Jésus. Il est le fils de qui? De quem é filho? Ce garçon-là. Aquele rapaz. Ce blond-là. Aquele ruivo. Il est le fils. Ele é filho d'Isaïe. De Jessé. Parce que le père, pois o pai, c'est un esprit. É um espírito. Saul cherchait à savoir. O Saul queria saber. De quel esprit? De qual tipo de espírito que fez cair o Golias? Parce que Israël, pois o Israel ne connaissait pas le fils. Não conhecia o filho. Le fils ne peut jamais tomber Goliath. O filho não pode fazer cair o Golias. Pois convém Parce seu pai. Dieu pois Deus é le Dieu de père. É o Deus dos pais. Oh, glória, bata a palma para Jesus. Cette année, este ano, como tu as l'alliance du Père, como você tem a aliança do Pai, tout celui qui osera, todo aquele que vão tentar, il racontera la char de feu. Vai encontrar o candelhar do fogo. Il racontera la char de feu. Vai encontrar aquele campo de fogo. Alléluia. Amém. Fini de plaire à répétition. Acabou choros e repetição. Fini de délivrance à répétition. Acabou libertações e repetição. Ele é revenu. Agora ele voltou. Tu dois se réjouir. Você tem que se alegrar. De ta vie chrétienne. Da sua vida cristã. Tu dois se réjouir. Você tem que se alegrar. Des sacrifices où tu payes le transport pour venir à l'église. Do sacrifício que você faz de pagar o seu transporte para chegar aqui na igreja. E que Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Appliquez la sincérité. Aplica a sua sinceridade em cada lugar que você vai se encontrar. Em cada lugar. Em todos os lugares. Eu tenho meus filhos que trabalham em affaires foncières no Kinshasa. Havia um jovem que dizia: o que você está fazendo aqui? Como que você fez entrar aqui nesse ministério? Aqui não tem sinceridade mesmo. Ele é cristão. Quando ele está vendo que você não está fazendo coisas de cristão. Me chamaram, pai. Se esse filho está continuando assim, porque ele não está entrando, não está entendendo o negócio. E se Jesus vier, ele vai no céu, você todo inferno. Il y a aussi de l'argent sale. Também existe dinheiro sujo. Sabe aquele dinheiro que você sofreu? Você vai comer com paz, com serenidade. Do que você não sofreu muito. Cuidado. Do que você não sofreu para aquilo. Me dá 200, por favor. Um dia eu pedi para o meu irmão 200. O dia que eu cheguei lá em Luanda, sabe aquele 200 que você está me pedindo? Pega aqui. Não é fácil. Porque aquele está te dando, entregando com cálculo. É matemática mesmo. Isso. A sinceridade. Entre l'homme et la femme. Entre homem e mulher. Entre frères et sœurs. Entre irmão e irmã. C'est de la joie quand vous priez même église l'homme et la femme. É uma alegria quando você conversa com homem e mulher. Encore, non seulement homme et la femme, vous êtes encore frères et você não é somente homem e mulher, mas você é irmão e irmã. Se você fazer uma coisa ruim do ela e você voltar na sua pele de cristão, você vai falar, é a minha irmã, é meu irmão. Sabe quando é o irmão? Quando eu falo como irmão, quer falar que ele é meu dobro. C'est pourquoi ce christianisme est quitté. Por isso, se não existia o cristianismo,
Íamos nos tornar muçulmanos. Une confession entre les frères. Uma confissão que tem essa fraternidade. Fraternité é bom. Uma fraternidade. Aleluia. Amém. Nós cristãos também vamos parar com mal atitude para não dar ira com outras pessoas. Se você vê sempre as coisas que faz falar a pessoa, para de publicar. Se você fez uma coisa com seu... Por que você quer compartilhar conosco para falar, para criticar? Não é. Você faz uma coisa e esconder na sua cara. Jesus. E nós vamos ter pedra de tropeço. E vocês que vão ser uma pedra de tropelho, tropeça. Por isso, este ano, as pessoas têm que casar. Aleluia. Amém. Je suis presque à la fin. Estou quase no final. Dernier épice. O último ingrediente. Eu vou tirar ponto que se chama a confiança. Dans l'état de lieu, no estado do lugar, saber cuidar de boas relações. E naquelas relações tem que aplicar a sinceridade. E vai produzir o que se chama confiança. Le mot le plus dangereux dans la Bible. A palavra mais perigosa da Bíblia. La confiance. A confiança. Aquela mulher com quem dormi na mesma cama. A mulher conversa com seu marido. Eu não quero te contar o que falaram de você mesmo. Não quero te contar as coisas que falaram de ti. As coisas que as pessoas me falaram por você. E casamento assim vai morrer mesmo. Em Vila Lyon. Homem veio me falar, papai. Tudo de mim ela sabe. Que seja cabeça, cabelo e unha. As pessoas de fora vieram contar para ela as coisas, minhas coisas. Ela me contou, não quero falar, mas eu protegi eles. Meu Deus do céu. É aquele lugar que o Satanás está prendendo mulheres. É aquele lugar. É como se ele estava falando as coisas que querem te matar, eu sou cúmplice. Essas coisas que eu ouvi, eu sou cúmplice. A primeira fiel do marido é a mulher. Todos os homens são pastores nas suas famílias. O segundo fiéis são crianças. C'est pourquoi il n'y en a plus de qui de famille, il y a seulement des querelles, des disputes. Por isso não há mais reunião de família, somente brigas e famílias. La confiance. A confiança. Ça se construit. Se constrói. N'est pas en un jour. Não somente em dia. N'est pas dans 2 jours. Nem 2 dias. N'est pas dans 3 jours. Não somente em 3 dias. Ontem estávamos fazendo uma comédia. Estávamos vendo os servos de Deus que não casaram ainda. Alguém disse, agora estão com problema de escolha. Irmã de hoje, quando você vai falar, tentar conversar com você, vai te postar lá no status. Esse dia o pastor está falando comigo. Está sempre conversando para ver como que você se comporta.
Esse dia não é que vai observando a mulher. Mas esse dia é bonjour. Esse dia, bom dia. Bem na sua cara assim. O coração está quente, quente. Aleluia. Amém. Do mesmo jeito que cumprimentou. É do mesmo jeito que te perguntou, quantos são na sua família? Está começando. Ele tem que saber as coisas que eu vejo. Me deixa que eu estou ainda mais com boa saúde e continuar assim. Guarda mesmo, amém. O papai tem que saber essas coisas. Talvez era o seu casamento que ia começar ali. Do jeito que você tem Android, tem que saber. Você quer fazer de propósito para que todo mundo saiba disso. Uma pessoa que te siga aí tá com foto. Nani mokonzi. Isso. Ngala yayat. Aleluia. Amém. Nani mokonzi. Isso. Je vais ngala yaya. Eu sou sábio. Tira a foto. E a foto tem que ser do seu celular e você vai me mandar. Aleluia. Amém. Nani mokonzi. Isso. Meu Deus. Agora dá somente uma oportunidade para responder. Você vai receber solicitação. Meu celular não está funcionando mais. Olha. Aí você recebe o seu primeiro salário de 1.200 de sofrimento. Convém dar ali nem ação de graça. Ai, Jesus. Alléluia. Amém. Jesus. La confiance se construit, bien-aimés. A confiança se constrói, bem amados. Não é um seul jour. Nem um único dia. On ne donne pas tout à tout le monde. Não entrega tudo a todo mundo. Et ne détruit pas une relation. E não destrói uma relação. Parce que tu es mieux au présent. Pois você é melhor no presente. Tu ne sais pas l'autre qui il deviendra demain. Você nem sabe o que a pessoa vai se tornar amanhã. J'aimerais cultiver la confiance. Eu gostaria de cultivar a confiança. Et la sincérité dans vos familles. A sinceridade nas suas famílias. C'est très important. É muito importante. C'est ça, la lumière brillera sur vous. E isso que a luz vai brilhar nas suas vidas. Ne confessez pas les mensonges à l'homme de Dieu. Não confessa mentiras no homem de Deus. Des fois, je regarde certaines personnes. Moi, je connais la chose, mais lui confesse les mensonges. Às vezes eu conheço muito bem a coisa, mas a pessoa está falando mentiras. Qui ont bloqué leur bénédiction. Há pessoas que bloquearam as suas próprias bênçãos. Parce qu'ils ne disent pas la vérité. Pois não falam a verdade. Vaut mieux de parler la vérité à ton homme que de parler la vérité à ton pasteur. Convém falar a verdade ao seu homem do que o homem de Deus. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Les hommes qui souffrent plus, ce sont les hommes de Dieu. Os homens que sofrem mais são os homens de Deus. Les hommes qui mangent beaucoup, ce sont vos parents biologiques. Aquele que come muito são seus parentes biológicos. Église pas bolingate. A igreja não me abençoa. Baby que passa ali agora. Sabe que como? Não tô tendo igreja mo. Eu fui pregar numa igreja. Surpresa, surpresa, pastor. Surpresa, surpresa. Não queremos mais que você anda com aquela Toyota. Vamos subir de dimensão. Uma igreja de 25 pessoas. Bem organizada. Você sabe quantos casos que já...
Desde janeiro de 2021. Je n'ai pas reçu la benção de l'église, je dois parler quand même. Não recebi a bênção de igreja, eu tenho que falar mesmo, eu tenho que falar. Ele que sabe, aí eu tenho Europa. Europa é bom. Ah, você que sabe, você veio de Europa, já ele vai te ajudar. Europa é bom, até. Nem vi com dinheiro. Não dá aí o ferro. Mão dura. Aleluia. Amém. Não. Tem que fazer essas coisas. Est-ce que je me fais me comprendre? Alguém me entende? La lumière, la lumière, a luz cette année, deste ano. Vous devez faire l'état du lieu. Tem que fazer o estado do lugar. Quand tu mets ça dans le papier, quando você coloca num papel, et Dieu viendra avec le rêve, Deus vai vir com sonho il te donnera. E vai te entregar. Je vais clôturer. Eu vou finalizar. Jacob se levant un bon matin. O Jacó se levantou um bom manhã. Il prit la pierre. Ele pegou a pedra. Il donna ce lieu. Ele deu chamado le nom de Bethel. O nome de Betel. Lui qui avait dit que ici il y a Dieu. Ele que disse aqui tem Deus. Mais assemblée naí. Mas ele se atrapalhou. J'aime beaucoup de temps a verso bisonyoso. Eu gostaria que lemos esse versículo junto. 20. Em versículo 20. Gênesis 28. Em Gênesis capítulo 28, versículo 20, vamos ler. Junto, hein? Oui, 20. 20. Jacob. Agora você tira Jacó. Coloca seu nome. Prosper fit un vœu. E Marina fez voto. Si dizendo, Dieu est avec moi. Se Deus for comigo. Et me garde pendant ce voyage que j'ai fait de 2022. E me guarda neste viagem si de me 2022. donne du pain à manger. E se et me des deu habits pão pour me vêtir. E veste para me vestir. 21. 21. Et si je retourne en paix à la maison de mon père. E se tornar em paz alors da l'Éternel minha sera. E o Senhor 22. será, meu Deus. Cette pierre e esta que pedra j'ai dressée pour monument tenho posto sera como la coluna, maison de Dieu. será a casa de et Deus. je te donnerai la dîme de tout ce Tudo que quando tu me mets. dereis dízimo. Vous comprenez? Vous comprenez o que ça fait? Vocês entenderam? Tout ça la fait. Vamos fazer voto. Il y a jeûne, il y a 12 jours. De jejum de 12 Pour dias. préparer l'année de janvier. Para preparar o mês de janeiro. C'est un grand monument. É grande coluna. Et dans ce vœu-là, e neste voto, tu viendras avec ton offrande. Você vai levar a sua oferta. Où vous allez sceller votre 12 onde jours. Você vai selar Nous os allons seus faire 12 des dias. prières. Premier jour c'est pour janvier, deuxième jour c'est pour Vamos février. fazer oração. Vamos deixar o primeiro dia para janeiro, o segundo para fevereiro. Déjà, parce que ça c'est le vœu que Jacob est en train de faire. Esse é voto que o Jacó estava fazendo. Si tu me gardes à ce voyage. Se você me guardar nessa viagem. O micro est là. O meu microfone está aí. Mais il faut avoir le vaccin, c'est très important. Bem amado, convém você tomar vacina. Même pour entrer dans un restaurant là où nous sommes venus. Mesmo para entrar em restaurante, você tem que mostrar aquele si tu n'as pas le passe comprovante. Se você não tem aquele comprovante, para voltar no meu país, convinha eu mandar de novo aquele comprovante para voltar no Brasil. Eu fui também preencher a fórmula. E me perguntou também sobre os sintomas. Eu andei com meus papéis de 3 doses. Se quando eu mostrei, você passa mesmo. Pois tudo estava bom, mas nunca teve o vacino. Estou andando com comprovante, mas nunca teve vacino. O micro est venu. O micro veio. O micro, variante one bimisika. Aquele micro não. YouTube, information tá lá raté. Não bonhonte. Me kuna de bateu zo mata. Te utaki e ba na Afrique du Sud. Mais o tamo obi banda basina Afrique batika na sima ko legana ba mindele. Opa. Kuna déjà bana 5 ans ba uso vaccin déjà. Babana qui ont déjà mécré. As crianças de 5 anos estão tomando aquele novo vacino. Le monde ne retournera jamais à la normale. O mundo nunca vai regressar ao normal. C'est pourquoi nous devons préparer cette année par un vœu de prière. Por isso vamos preparar este ano com voto de oração. Nous allons se retrouver ici à l'église. Vamos nos encontrar aqui na igreja. Nous allons commencer ça.
Vamos começar la semaine prochaine. A semana que vem. Dimanche prochain, c'est quand? Domingo que vem vai ser dia 7. Le 9. 9. Le 9, n'est-ce pas? A segunda da semana que vem. vem. Começamos domingo do dia 9. Calculez date. Faut tout ça 12 jours. Tem que fazer 12 dias. Non. Mardi 12. Voilà. Donc, tout ça, bon. De 0h à 12h. Meia-noite. De 0h à 18h. De 0h à 18h. Meia-noite até 18 horas. 6 horas da noite. 40 jours, n'est-ce pas? O ano passado fizemos 40 dias de jejum e oração. Se não te pagou, nós nos pagaram. Porque talvez você fez com um outro atitude. Se você não foi escutado, saiba que este você vai ser escutado. Você não vai comer o domingo que vem. E vamos fazer o voto do Jacó durante 12 dias. Eu vou passar o sujeito da oração. Amém. Amém. Que Deus vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Acclamons Jésus. Vamos aplaudir para Jesus.